Juliana sempre foi uma mulher que prezava sua liberdade. Não liberdade no sentido utópico, poético, mas liberdade real, de escolher onde queria morar, com quem queria estar, como desejava viver. Desde cedo, aprendeu a lutar por si mesma. Filha de uma mulher viúva, cresceu vendo a mãe sair cedo para trabalhar em 2 escolas públicas e voltar com os pés inchados, mas com dignidade no olhar. Essa força materna foi desde sempre sua base. E talvez por isso, Juliana sempre teve certo pavor de se tornar dependente de alguém. Por isso foi tão seletiva nos relacionamentos. Nunca aceitou metades. Nunca tolerou homens frágeis demais para encarar uma mulher inteira. Mas aos 22 anos, quando conheceu Marcos numa palestra sobre psicologia social na universidade, sentiu algo diferente. Ele parecia tranquilo, gentil, observador. Era mais calado do que os outros, mais atento aos silêncios. E talvez isso tenha encantado Juliana. Começaram a conversar. Marcos falava pouco sobre si, mas ouvia com intensidade. Após alguns encontros, ele revelou algo que o moldava profundamente. Meu pai foi embora quando eu era pequeno. Minha mãe cuidou de tudo sozinha. Ela é meio intensa, mas fez o que pôde por mim. Juliana, que também havia crescido sem pai, se sentiu tocada. Não imaginava que essa intensidade mencionada com tanta naturalidade seria o gatilho do maior pesadelo da sua vida. A relação avançou rápido. Em menos de 1 ano, estavam morando juntos. Alugaram um apartamento simples, mas bem localizado, na zona norte de Belo Horizonte. Juliana estava empolgada com os estágios na área clínica e começava a construir seu nome na psicologia. Marcos, que trabalhava com TI, fazia home office. Foi nesse momento de estabilidade que Dona Neuza, a mãe de Marcos, se apresentou de forma mais incisiva. A primeira vez que Juliana a viu, sentiu o estômago revirar. Não era exatamente antipatia, era uma sensação estranha, como se seus olhos estivessem sendo dissecados por aquela mulher. Dona Neuza tinha um jeito de sorrir que não alcançava os olhos, e um modo de se dirigir às pessoas como se todos fossem eternamente devedores de algo a ela. "Então é você que está com o meu filho", disse, apertando os lábios ao entregar um pote de plástico com um empadão. "Cuida bem dele, viu? Porque ele é tudo o que eu tenho." Essa frase se repetiria inúmeras vezes nos meses seguintes, como um aviso, uma ameaça disfarçada. Juliana, no entanto, tentava não criar conflitos. Era compreensiva, empática, até demais. Mas com o tempo, começou a perceber que sua vida estava sendo lentamente invadida. No início, eram pequenas coisas. Visitas não anunciadas, sugestões de cardápio, palpites na decoração. Depois vieram os conselhos invasivos, as críticas veladas, as comparações constantes com a ex-namorada do filho, que, aliás, queria muito dar um neto para ele, mas foi embora por causa da vida corrida. Juliana se manteve firme. Sempre. Deixou claro que não tinha planos de ser mãe. Não por trauma, nem por egoísmo, como Dona Neuza gostava de insinuar, mas por convicção. Ela queria viver outras coisas. Queria viajar, se especializar, construir uma clínica, dar palestras, ajudar mulheres como sua mãe, que sempre foram obrigadas a se anular. Foi numa tarde de domingo, durante um almoço na casa da sogra, que a tensão atingiu seu ápice. A mesa estava posta. Arroz, feijão, frango assado, maionese caseira, suco de maracujá. Sentados à mesa, além de Juliana e Marcos, estavam a avó dele, 2 tias fofoqueiras, um primo adolescente e uma prima grávida de 8 meses. "E você, Juliana?", perguntou uma das tias, sorrindo com malícia. "Quando vem o seu?" "O meu o quê?" "O bebê, ora essa." Riu. "Já estão juntos faz tempo, né?" "Tá mais do que na hora." Juliana respirou fundo e respondeu com firmeza. "Eu não quero ter filhos. Já falei disso com o Marcos. É uma decisão nossa." Silêncio. A colher da avó parou no meio do caminho até a boca. A prima grávida arregalou os olhos. O primo soltou um "caraca",
Mas quem se levantou da cadeira foi Dona Neuza. Como assim você não quer ter filhos? Gritou. Você vai matar o sonho do meu filho? Sua egoísta. Dona Neuza, me desculpe, mas eu não quero desculpa, eu quero um neto, berrou. O Marcos foi feito para ser pai. Desde pequeno cuidava das bonecas da minha irmã como se fossem dele. Você quer tirar isso dele? Você vai pagar. Mãe, por favor, senta, murmurou Marcos, tentando conter a vergonha. Não me cala. Ou você faz logo essa cirurgia e arranca esse útero inútil, ou eu mesma arranco isso de você. Cuspiu, com os olhos esbugalhados. A sala ficou em silêncio sepulcral. A avó se benzeu. A prima derrubou o garfo no chão. E Juliana, ela não disse nada. Apenas levantou, pegou a bolsa e saiu. No caminho de volta para casa, ela tremia. Era medo, raiva, vergonha e uma dor que ainda não sabia nomear. Naquela noite, não conseguiu dormir. Marcos pediu desculpas, mas não fez mais do que isso. Não defendeu, não enfrentou, não se posicionou. Na manhã seguinte, Juliana trancou-se no banheiro e chorou até a água do chuveiro virar gelo. Depois, se olhou no espelho. Algo tinha mudado. Algo havia quebrado dentro dela. A partir daí, começou o processo silencioso de resistência. Ela passou a gravar as conversas com a sogra, não por vingança, mas por proteção. Guardou mensagens, fotos, bilhetes, criou pastas secretas no computador. Contou com a ajuda de uma amiga advogada que a orientou a construir um dossiê, mesmo sem ainda acionar a justiça. Dona Neuza, por outro lado, continuava sua cruzada pessoal. Enviava receitas naturais para a fertilidade, deixava recados na caixa de correio, espalhava para os vizinhos que Juliana era fria, traumatizada, incapaz de amar. Juliana percebeu que estava sendo silenciada por dentro de sua própria casa. Começou a ter crises de ansiedade. Evitava sair sozinha. Deixou de postar nas redes sociais, pois sabia que tudo seria vigiado. Certa vez, postou uma foto com uma taça de vinho e recebeu no direct. Enquanto você bebe, o tempo passa e seu útero apodrece. Não desperdice o dom que Deus te deu. A mensagem era anônima, mas o vocabulário era inconfundível. Era ela. Sempre ela. Juliana confrontou Marcos mais uma vez. Mostrou prints, áudios, provas. E você ainda vai fingir que não vê? Vai. Continuar protegendo essa mulher? Ju, ela só quer o melhor pra gente. Ela é exagerada, eu sei. Mas no fundo, ela ama a gente. Ela não me ama, Marcos. Ela me odeia. Ela quer me destruir. E você? Você vai deixar? Ele não respondeu. Juliana entendeu então que estava sozinha, mas também entendeu que não estava disposta a se calar. Foi nessa fase, a mais escura de sua vida, que descobriu algo ainda mais perturbador. Um segredo sobre Marcos. Algo que mudaria tudo. Algo que faria todo o comportamento da sogra finalmente fazer sentido. E é aí que a verdadeira reviravolta começa. Juliana sempre acreditou que o silêncio era um sinal de maturidade. Quando era pequena, aprendeu com a mãe a engolir sapo e não reagir impulsivamente. Achava que com o tempo, as pessoas percebiam quem realmente éramos. Mas agora, adulta, percebendo o caos em que sua vida havia se transformado, ela começava a duvidar disso. Silenciar diante de Dona Neuza não era maturidade. Era como oferecer o próprio pescoço a uma predadora. Após o episódio da fralda e do bilhete sobre a natureza da mulher, Juliana decidiu se afastar fisicamente da sogra. Mas, como muitos casos de abuso emocional, o afastamento físico não significava liberdade. Dona Neuza era hábil. Sabia manipular as situações de forma que ela sempre saísse como a mãe amorosa e Juliana como a nora ingrata. Mandava mensagens para a família do Marcos com capturas de tela fora de contexto, contando histórias inventadas, dizendo que Juliana tinha surtos, que estava tomando medicamentos fortes, que tinha problemas de fertilidade e escondia isso do marido. Mas Juliana não se deixaria vencer. Eu vou te proteger, disse sua amiga Camila,
advogada, numa tarde em que Juliana mal conseguia articular uma frase. Só que você vai ter que ser forte e vai ter que estar pronta para descobrir o que talvez nunca quis saber. Como assim? Camila hesitou. Mexeu em sua bolsa, tirou um envelope com algumas folhas impressas. Eu pedi a um contato para investigar a ficha do Marcos. Nada muito invasivo. Apenas registros civis, antigos empregos. E acabei achando isso. Juliana pegou as folhas. Leu. E seu rosto empalideceu. Ali estava, um registro hospitalar de quando Marcos tinha 17 anos. Atendimento psiquiátrico emergencial. Um episódio de agressividade extrema. A mãe relatando que ele havia tentado empurrá-la escada abaixo, depois de uma discussão sobre uma garota. Isso é real? Murmurou Juliana com a voz fraca. Sim. E não é só isso. Olha esse outro trecho. Aqui, Dona Neuza pede à equipe do hospital que não notifique o pai do Marcos, que, segundo o prontuário, ainda detinha legalmente a guarda compartilhada. Ou seja, ela omitiu informações e tentou abafar o caso. Juliana ficou sem palavras. De repente, tudo começou a fazer sentido. A passividade de Marcos, o silêncio quando a mãe gritava, a apatia diante do sofrimento da esposa. Ele não era apenas um homem fraco. Era alguém que carregava feridas profundas. Feridas que a mãe nunca permitiu que cicatrizassem. Naquela noite ela confrontou Marcos. Você já fez terapia? O quê? Responde Marcos. Ele hesitou. Fiz. Quando eu era adolescente. Foi uma fase ruim. Minha mãe tentou lidar sozinha com algumas coisas. Como a vez em que você quase empurrou ela da escada. O rosto dele travou. O ar da sala ficou pesado. Você não entende, Juliana. Aquela garota, ela queria me separar. Da minha mãe. Disse que a minha mãe era louca. Aí tudo virou um inferno. Eu perdi o controle. E agora? Acha que eu sou essa garota também? Não, claro que não. Acha que a sua mãe é uma santa e que eu sou uma ameaça? Juliana, por favor. Você acha que está tudo bem ela me perseguir, invadir minha privacidade, sabotar minha carreira, mandar fraldas para minha casa com ameaças veladas? Ela nunca faria isso para te ferir. Juliana sentiu o mundo girar. Ela não estava apenas casada com um homem que não a defendia. Ela estava presa numa teia construída por anos de manipulação emocional, onde ele era tão vítima quanto cúmplice. Nos dias seguintes, Juliana se dedicou ao dossiê. Imprimiu áudios, separou prints, fez anotações detalhadas dos episódios de abuso. Gravou um vídeo depoimento contando toda a história, do início até aquele momento. Sabia que, em caso de algo mais grave acontecer, pelo menos sua voz estaria registrada. Mas nada a prepararia para o que viria a seguir. Dona Neuza, ao perceber que estava perdendo espaço, reagiu com mais intensidade. Começou a frequentar a igreja, do bairro de Juliana, dizendo às outras fiéis que estava preocupada com a alma da nora. Levava fotos do casamento para o pastor, pedia orações públicas e chorava em frente ao altar dizendo que Juliana era influência do mal. Em um domingo, ao sair do culto, uma senhora abordou Juliana. Filha, posso orar por você? Sua sogra falou que você tem pensamentos suicidas, que está em perigo. Juliana congelou. Aquilo ultrapassava qualquer limite. Estava sendo difamada em público. E o mais perigoso, Dona Neuza estava construindo uma narrativa onde Juliana seria vista como instável, preparando o terreno para algo maior. E esse algo maior chegou. Certa noite, após um plantão na clínica, Juliana chegou em casa e encontrou Marcos com uma expressão estranha. Ele estava sentado no sofá com um envelope na mão. O que é isso? Perguntou ela cansada. É um documento. A minha mãe me levou num advogado. Ela quer que eu peça a guarda antecipada dos futuros filhos que a gente venha a ter. O quê? Ela acha que você pode tomar decisões precipitadas, tipo aborto ou... Juliana não conseguiu ouvir o restante. Ela desabou. O corpo tremeu. Sentiu um gosto amargo subir pela garganta. Vomitou no chão da sala.
Ela não estava mais sendo atacada apenas emocionalmente. Agora era uma guerra jurídica. Dona Neuza estava tentando, preventivamente, tirar dela o direito de ser mãe, mesmo ela tendo dito inúmeras vezes que não queria filhos. Era como se a sogra quisesse marcar território, como um animal predador que urina ao redor da presa. E Marcos? Ele havia sido capturado há muito tempo. Nos dias seguintes, Juliana não falou com ninguém. Ligou para a mãe, mas não contou tudo. Apenas pediu abrigo. Saiu de casa com uma mala pequena, deixando para trás roupas, móveis, lembranças, e o que restava da sua sanidade. Estava destruída, mas viva, e pela primeira vez em meses, longe daquele inferno. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ao vasculhar seu e-mail antigo, Juliana encontrou uma mensagem arquivada. Era de uma mulher chamada Larissa. Assunto: urgente, sogra de Marcos. Mensagem datada de 2 anos antes dizia: Oi, Juliana. Desculpa o susto. Eu sou a ex do Marcos. Namoramos por 4 anos. Queria te alertar sobre a mãe dele. Ela tentou me internar como se eu fosse louca. Forjou laudos. Manipulou minha família. Por favor, se ainda der tempo, fuja. Juliana nunca havia lido aquilo. Estava na caixa de spam. Ela respondeu, e as duas marcaram um encontro. O que Larissa contou deixou Juliana em estado de choque. Dona Neuza havia destruído completamente a vida dela. Fez com que perdesse o emprego, espalhou boatos de que era drogada e até plantou medicamentos controlados no apartamento da garota. Larissa chegou a ser detida por posse irregular de remédios, mas no fim conseguiu provar tudo. Ela havia recomeçado a vida em outro estado. Mudou o nome. Nunca mais teve coragem de se relacionar. Juliana viu, naquela mulher, o futuro que a esperava caso não agisse imediatamente. Foi então que ela decidiu. Ela denunciaria tudo. Não apenas a polícia, mas a imprensa, as redes sociais, as instituições que lutam contra abuso psicológico e violência moral. Dona Neuza não teria mais onde se esconder, e o que estava por vir seria a maior guerra da vida dela. Juliana nunca havia se sentido tão lúcida. Era como se depois de tanto tempo mergulhada em neblina, finalmente conseguisse enxergar com clareza. Ela não estava ficando louca. Não era fraca, instável ou desequilibrada. Era uma mulher sendo silenciada, manipulada, invadida. E isso acabaria agora. A conversa com Larissa foi o estopim. Juliana passou uma noite inteira acordada, relendo a mensagem que havia ficado esquecida na caixa de spam por 2 anos. Pensava em quantas vidas Dona Neuza havia atravessado como um rolo compressor, destruindo reputações, isolando pessoas, espalhando veneno com aparência de zelo materno. Mas ela não seria mais uma vítima. E nem permitiria que outras fossem. Primeira coisa que fez foi contatar sua amiga Camila, advogada. Preciso de algo forte, algo público. Você quer processar? Quero mais que isso. Quero contar essa história. Se for preciso, em uma coletiva de imprensa. Não quero justiça. Só no papel. Quero que essa mulher seja exposta pelo que ela é. Camila sugeriu cautela. Disse que o processo jurídico deveria andar paralelamente à exposição pública. Juliana aceitou. Mas dentro dela, a decisão já estava tomada. Ninguém mais a faria duvidar da própria sanidade. Ela começou a organizar tudo com meticulosidade. Criou um perfil nas redes sociais exclusivamente para denunciar o caso, usando o nome fictício inicialmente. Postava trechos dos áudios, capturas de tela das mensagens da sogra, trechos do boletim de ocorrência. A repercussão foi imediata. Minha sogra quer me obrigar a engravidar. Disse que, se eu não fizer isso, vai arrancar meu útero com as próprias mãos. Era o título do primeiro vídeo que postou. E viralizou. Milhares de mulheres começaram a comentar, relatar histórias semelhantes, compartilhar. O número de seguidores disparou. A história de Juliana se espalhou como fogo. Enquanto isso, Marcos ligava diariamente, alternando entre súplicas e acusações. Você está destruindo a nossa família, Juliana? Nossa família?
Eu nem sei quem você é mais, Marcos. Você me entregou para sua mãe como se eu fosse um problema a ser corrigido. Você não entende o que ela passou, o que ela fez por mim. Não, Marcos. Você é que não entende o que ela fez com você. E agora está tentando fazer comigo. A ligação terminou com ele chorando. Juliana desligou com o coração em pedaços. Ainda o amava. Ou pelo menos amava o homem que achava que ele fosse. Mas ela não podia mais se salvar tentando salvá-lo. Nos dias seguintes, recebeu uma mensagem de Larissa. O que você está fazendo é corajoso. Estou contigo. Se precisar, dou meu depoimento. E deu. Juliana gravou um segundo vídeo. Dessa vez com o rosto de Larissa, que contou com lágrimas nos olhos tudo o que viveu ao lado de Marcos e de Dona Neuza. Falou das chantagens, das internações forjadas, da solidão absoluta. O vídeo ultrapassou 2 milhões de visualizações, em menos de 48 horas. E foi aí que a imprensa apareceu. Juliana deu entrevistas para programas de TV, portais de notícias, podcasts. Contou sua história em detalhes. Em cada uma dessas aparições, olhava firme para a câmera e dizia: essa mulher tentou me apagar, me fazer desaparecer, mas não conseguiu. Porque hoje eu sei, eu não sou doente, eu fui ferida, e agora estou curando. As redes sociais de Dona Neuza, antes repletas de fotos em cultos evangélicos e declarações sobre a sagrada missão da maternidade, começaram a ser bombardeadas com comentários. Abusadora. Você deveria estar presa. Deixa seu filho viver em paz. Marcos, por sua vez, se silenciou. Juliana soube, por conhecidos em comum, que ele havia se afastado do trabalho. Estava sendo tratado por um psiquiatra e que a própria mãe agora afirmava que ele estava em crise por culpa da ex-mulher. Mas a verdade era outra. A verdade era que Dona Neuza estava perdendo o controle. E quando uma mulher como ela perde o controle, ela ataca. No início da semana seguinte, Juliana recebeu uma intimação judicial. Dona Neuza estava processando-a por calúnia, difamação e danos morais. É exatamente o que eu esperava, disse Juliana, sentada diante da advogada. Ela vai tentar inverter tudo. Camila sorriu. Mas dessa vez, ela não tem onde se esconder. Nós temos provas, testemunhas, e, acima de tudo, temos a verdade. O julgamento estava marcado para dali, há 3 meses. Enquanto isso, Juliana seguiu firme com sua denúncia pública. Recebeu apoio de psicólogas, juristas, ativistas. Criou um projeto para acolher mulheres que, como ela, foram vítimas de abusos emocionais por parte de familiares, especialmente sogras manipuladoras, um fenômeno muitas vezes ignorado. Ela deu nome ao projeto. Úteros não é trono. O lema era simples, direto e devastador. Você não é rainha do útero da sua nora. O movimento cresceu. Ganhou a atenção da mídia nacional. Juliana foi chamada para falar em conferências, eventos de saúde mental, debates sobre maternidade compulsória. Mas apesar de toda essa força conquistada, ela sabia que o maior desafio ainda viria: enfrentar Dona Neuza frente a frente no tribunal. O dia chegou. Juliana entrou no fórum com o coração batendo no peito como um tambor de guerra. Usava uma roupa sóbria, maquiagem leve e olhos firmes. Estava acompanhada de Camila e de Larissa, que havia aceitado ser testemunha. Do outro lado da sala, Dona Neuza sentava-se com um vestido longo azul marinho e uma expressão de falsa serenidade. Ao seu lado, um advogado sisudo e... Marcos. Juliana. Sentiu um arrepio. Ele estava lá, do lado da mãe. O juiz deu início à sessão. Foram apresentadas provas, áudios, prints, laudos psicológicos. Quando chegou a vez de Juliana falar, ela não tremeu. Não chorou. Disse cada palavra como quem lê uma sentença muito esperada. Eu não estou aqui só por mim. Estou aqui por todas as mulheres que já ouviram que deveriam engravidar para serem completas. Por todas que foram perseguidas por sogras abusivas. Por todas que perderam sua voz em nome da paz familiar. No final do julgamento, o juiz não deu a sentença ali,
Mas todos sabiam que a história já havia sido decidida há muito tempo, não por ele, mas pela coragem de Juliana de não se calar. Na saída do tribunal, Dona Neuza tentou se aproximar. Você destruiu a minha família, disse com lágrimas nos olhos. Juliana a olhou por um segundo. Pela primeira vez não sentiu medo. Sentiu pena. Não, Dona Neuza. Eu apenas sobrevivi à sua ideia do que uma família deveria ser. Virou as costas e saiu. Foram necessários 5 meses até que a sentença judicial saísse. Durante esse tempo, Juliana oscilou entre a angústia e a força. Por fora, ela liderava um movimento, falava em eventos, recebia mensagens de apoio de mulheres que se identificavam com sua história, mas por dentro, lutava para manter sua mente em equilíbrio. A exposição pública ajudou a dar visibilidade ao problema, mas também trouxe ataques. Pessoas próximas de Marcos, religiosos mais conservadores e até mesmo desconhecidos começaram a acusá-la de estar destruindo a instituição da família. Juliana leu cada comentário como se fossem pedras atiradas em uma vidraça já trincada. Mas ela não cedeu. Camila, sua advogada, dizia sempre: "Você precisa saber que está fazendo algo grande. E coisas grandes geram resistência, mas também deixam raízes." E era verdade, o projeto Úteros Não é Trono já contava com mais de 200 mulheres que haviam encontrado coragem para denunciar sogras abusivas, mães manipuladoras e até companheiros que se escondiam atrás da figura materna para justificar seus próprios abusos. Juliana não era mais apenas uma vítima, era um símbolo. Mas também era humana. Tinha suas recaídas, seus dias de silêncio, seus momentos de medo. A primeira vez que saiu com outro homem, por exemplo, quase teve um ataque de pânico. Não conseguia confiar. Qualquer comentário sobre família a fazia lembrar de Dona Neuza. O cheiro de amaciante igual ao da casa da sogra lhe causava náuseas. Foi num desses momentos de crise que recebeu uma ligação inesperada. Era Marcos. Ela pensou em não atender, mas o instinto foi mais forte. "Oi, Ju, eu só queria te pedir desculpas." Silêncio. "Eu sei que é tarde e que não muda nada, mas eu comecei a terapia. E agora eu consigo ver coisas que antes eu não via." "Como o quê?" "Como o fato de que a minha mãe não me criou. Ela me sequestrou emocionalmente. E eu deixei isso acontecer com você também. E isso me destrói." Juliana respirou fundo. "Você não é só culpado, Marcos. Você também é um produto dela. Mas saber disso não te isenta, porque em algum momento você escolheu ficar do lado de quem me machucava. Eu sei. E me arrependo todos os dias. Eu não te odeio, mas eu não volto. E não por vingança, mas porque minha liberdade agora é minha religião. E minha paz é sagrada." Ele chorou. Ela não. 2 dias depois, saiu a sentença. O juiz considerou procedente a ação de Juliana, reconhecendo o padrão de abuso moral contínuo e sistemático, praticado por Dona Neuza. Determinou indenização por danos morais, uma medida protetiva de afastamento e, em decisão histórica, autorizou a inclusão da história no rol de jurisprudência sobre abuso emocional interfamiliar. Era mais do que justiça. Era marco, a decisão saiu nos jornais. Em poucos dias, outras mulheres começaram a pedir amparo legal, usando o caso de Juliana como referência. Mas nada disso a preparou para o que viria em seguida. 2 meses depois, Juliana foi chamada para dar uma palestra numa universidade federal do sul do país. Lá, conheceu Renata, uma professora doutora em psicologia sistêmica, que ficou fascinada com o trabalho dela. "Você quer fazer mestrado?" perguntou Renata após a palestra. "Sua experiência tem peso científico. Podemos estudar o impacto transgeracional da maternidade compulsória, da dominação emocional em dinâmicas familiares." Juliana aceitou. Chorou escondido no banheiro da universidade. Era como se, pela primeira vez, alguém visse valor em sua dor. E mais, em sua inteligência. Começou a estudar novamente. Escreveu artigos. Viajava dando cursos, palestras, workshops.
E aos poucos, o trauma foi se transformando em propósito. Certo dia, ao fim de uma conferência em Salvador, uma senhora de cabelos brancos se aproximou. Você é a Juliana? Sim, senhora. Eu sou a mãe da Larissa, aquela moça que te escreveu anos atrás. Juliana ficou em silêncio. A mulher segurou suas mãos com força. Obrigada por ter escutado minha filha. Obrigada por ter feito o que nenhuma de nós teve coragem de fazer. Elas se abraçaram e choraram. Juliana voltava para casa naquele dia com um sorriso no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, sem medo. Sua mãe, que acompanhou tudo com silêncio e olhos molhados, a esperava na porta com um bolo de fubá. Tá pronta para ser feliz, minha filha? Juliana sorriu. Tô pronta para ser livre, mãe. E isso já é mais do que felicidade. No mês seguinte, ela foi convidada para fazer parte da comissão que criaria a primeira cartilha nacional de prevenção ao abuso emocional interfamiliar, voltada especialmente para mulheres em relacionamentos com sogras narcisistas e famílias que cultivam a cultura do silêncio. E assim, a mulher que quase teve seu corpo e sua vida sequestrados por uma sogra obcecada se tornou símbolo de libertação. Ela nunca quis ser mãe, mas agora era mãe de um movimento inteiro. De mulheres que escolheram seus próprios caminhos, que disseram não ao útero como dever, que entenderam que família não é prisão, é escolha, e que nenhuma sogra tem o direito de arrancar de outra mulher a vida que ela decidiu viver.